falaremos sobre o layout do evento. E primeira coisa, desliga esse celular, deixa o WhatsApp de lado, porque se você não acompanhar, você vai perder a linha de raciocínio. E outra coisa, eu avisei que este curso era um passo a passo. Então, pode ser que você que esteja me ouvindo seja um arquiteto, um engenheiro e saiba mexer naqueles programas onde a gente faz planta baixa, planta 3D, isso é ótimo. Mas eu preciso pensar que talvez você seja como eu, que não sabe mexer nesses programas. Mas isso não vai inviabilizar de você rabiscar aí o layout de um evento, e foi isso que eu fiz. Até para que essa aula fique o mais didática possível, porque ela é muito cheia de detalhes. A gente tem outros recursos, por exemplo, eu tenho um tablet que ele tem uma caneta onde eu solicito a planta do espaço junto à casa de festa e ali eu consigo salvar e rabisco por cima com o próprio tablet, depois eu salvo e envio isso por e-mail. Mas se não tiver, você não vai deixar de fazer. Você vai fazer igual eu fiz aqui no quadro, lá numa folha, tira foto disso que com certeza vai te auxiliar a te nortear. Então agora é papel e caneta, atenção redobrada, porque essa aula vai ter muitas informações. Vamos lá! Eis o plano de fundo da nossa aula, né? Eu me esforcei ao máximo aqui, mas vai dar para você compreender. E o meu objetivo foi justamente mostrar para você que não é porque você não é um arquiteto que você não possa fazer o esboço aí do layout do evento, que isso é fundamental. A gente listou aqui 34 itens e estruturas que vão precisar comunicar de forma harmônica sem atrapalhar a circulação nenhum do outro, nem dos convidados. Então, o que é legal de fazer? Se você conseguir pedir a planta baixa para o espaço de festa, ó, envia para mim, normalmente todos têm, ou deveriam ter. Eles vão te encaminhar, você imprime isso e aí você vai esboçar já na base do layout daquele espaço. Então, assim, começa aí a solicitar plantas para esses espaços e começa até assim fazer um dever de casa. Quais são as possibilidades de layout que este evento pode ter, levando em consideração toda essa viabilidade necessária entre os fornecedores e também entre os convidados. Então é totalmente possível de fazer. Não tem? Rabisca do seu jeito, mas não deixe de fazer esse exercício aí para cada evento, sem dúvida fica muito melhor para você conseguir visualizar tudo o que precisa acontecer. Então vamos lá. Aqui eu considerei que será um evento realizado aí no mesmo local, onde o ambiente da cerimônia fica ao lado do ambiente da recepção. Eu coloquei aqui a rua, então as pessoas vêm por aqui, entram para o estacionamento. Do estacionamento, elas vão ter acesso aqui à cerimônia. Aqui também do estacionamento tem acesso à recepção. Aqui também eu tenho uma outra portinha proposital e eu tenho aqui o cenário da recepção. Eu procurei enumerar cada item e ali do lado eu descrevi cada item. Então você pode fazer também desta forma. O mais importante aqui que eu quero te mostrar não é nem o layout, até mesmo que essas mesas estão todas como as quinas, mas é a funcionalidade do evento, gente. As pessoas às vezes não pensam. Às vezes o fornecedor quer colocar, né, aquele aparador bonito de lembrança perto do cenário principal, longe da saída. E aí como é que você entrega as lembranças? Então é isso que eu quero te mostrar, por isso que agora eu vou chamar de novo a atenção para você redobrar aí o seu cuidado. Se for preciso, vai pausando a aula para que você realmente entenda. Se você entender isso daqui, você já vai sair dessa aula com uma outra visão em relação à funcionalidade prática do evento. Outra observação importante que eu deixo para você que está iniciando. Normalmente, alguns fornecedores, tipo a casa de festa, os decoradores e o buffet, eles já conhecem disso daqui.
Por mais que às vezes você está um pouco inseguro, você começou agora, né? No seu próximo evento, vai ouvindo o que os fornecedores vão falando, porque por mais que você ainda não saiba, normalmente os fornecedores estão um pouquinho mais preparados, então não se assuste, não fique receoso. Eu lido muito com clientes que não fazem os procedimentos com medo de errar. Comece a fazer, não hesite, né? Não tenha vergonha em falar com a casa de festa que você é um iniciante, mas que você quer aprender. Senta, faça uma reunião, mas não deixe de buscar aí se especializar em cada detalhe. Isso daqui é primordial. Então, vamos lá que a gente vai começar. Então vamos lá, eu enumerei, levando em consideração o cenário da cerimônia, recepção e estacionamento. O item 1 seria aqui o aparador da cerimônia. Então a gente tem o aparador da cerimônia, as cadeiras dos padrinhos, cadeiras reservadas, as cadeiras dos convidados. Aqui no fundo, número 5, eu coloquei aqui talvez uma água saborizada, alguma mesa de suporte. O número 4 é uma parede falsa que pode existir, onde eu tenho aqui na frente a recepção da cerimônia. É muito importante que durante a cerimônia você tenha uma recepção funcional, né? O 6 seria essa porta, ou seja, eu tenho uma porta que dá acesso direto do ambiente da cerimônia, depois para a recepção. Eu poderia, por exemplo, ao invés de usar esta segunda porta aqui, que é o número 7, como a porta oficial para ir para a recepção, eu poderia usar essa porta daqui. Mas se eu for usar, fecha uma. Eu preciso ter uma porta que seja a porta oficial do evento. Então, quando você for fazer a visita técnica, identifique, tem duas portas, qual que vai ser a porta oficial? Porque a gente sabe que perto da porta oficial de entrada e de saída, você vai concentrar certos itens. Como eu já até passei de relance aqui, lembrança, mesa de saída tem que ficar na saída. Outra opção que eu acho interessante é você ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Pode ser também uma opção. Só que aí você vai precisar sempre ter segurança em todas as portas. Porque é muito natural, a pessoa entrou por aquela, ela quer sair pela mesma porta. E aí você vai ter um segurança orientando, não, a saída é por lá. Então, embora seja uma opção, você precisa viabilizar se isso vai ser o mais funcional. Por isso que eu prefiro utilizar uma porta só. Então as pessoas chegaram no evento, voltando aqui, eles entram pelo estacionamento. Aqui eu nem coloquei, ó, mas é primordial, a gente tem até uma aula que a gente fala sobre o serviço de valet. Né? Valet, será que isso é luxo? Né? Você ter ali uma empresa que vai estacionar os carros? Não. Qual que é a capacidade desse estacionamento? Talvez ele é um estacionamento que não é tão amplo e as pessoas estacionam do jeito que elas querem. Então, ter um valet, principalmente se o estacionamento é distante, tem casas de festas que o estacionamento não é vinculado, é do outro lado da rua. Então, assim, você ter um valet, na verdade, ele vai viabilizar. Se for para ter, você precisa fazer menção a isso no convite, informar que existe o valet e principalmente que esse valet é de cortesia. Às vezes tem convidado que ele não usa esse serviço achando que ele precisa pagar a parte. Então, teve um valet aqui, ele que vai fazer estacionar esses carros e as pessoas vão ser direcionadas. Outro ponto importante é o seguinte, todos os fornecedores precisam ser muito sérios. Mas principalmente uma empresa de valet, ela tem que ser seríssima, não contrate com qualquer um. Por exemplo, eu tenho uma empresa de confeitaria artesanal. Eu tenho o melhor fornecedor do mercado, que é super caro, mas eu tenho uma empresa intermediária que está começando, que eu degustei os doces, achei uma delícia. Eu soube que tem uma noiva que fechou e a experiência foi maravilhosa, os doces chegaram no horário, ela montou a mesa certinho.
Tá começando, mas não tem problema nenhum você arriscar. Agora, uma empresa de valet, né, você precisa assim, ter cuidado redobrado, peça todos os registros para realmente você não ter nenhum problema em relação a isso. E além disso, são empresas que normalmente trazem outros confortos, já tem inclusão ombrelone, sombrinhas, enfim. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que deixar de olhar como um luxo supérfluo. Se os clientes tiverem disposição, principalmente se o estacionamento for distante, vale a pena investir nesse serviço. Outro ponto importante é você sempre levar em consideração a realidade daquele lugar. Tem lugares que são estruturados, tem lugares que foram pensados para ser casa de festa, outros não. Por isso que é legal a assessoria completa, porque você, antes de fechar com o cliente, né, com aquele fornecedor, você já faz uma visita técnica e dependendo do defeito, da dificuldade de estrutura que tiver, você nem vai fechar ali. Agora, o cliente já fechou, você vai fazer o quê? Vai pedir o espaço para abrir uma porta onde não tem? Não, tem que ser razoável e pensar em alternativas. Por exemplo, nesse caso, eu já trabalhei numa casa de festa que a única porta era para o estacionamento para a cerimônia e depois tinha que sair da cerimônia e passar pelo estacionamento de novo. O que a gente fez? Como o casamento era pequeno, o estacionamento era grande, a gente criou aqui uma passagem. A gente criou uma passagem bonita, com varal de LED, a gente conseguiu. Isso aqui com parede falsa em cenografia foi fácil, né? Tem nem muito difícil não. E aqui a gente tinha sinalizadores, uma plaquinha cerimônia indicando e uma plaquinha recepção. Então foi interessante porque a mesma equipe de recepção que ficava para a cerimônia, depois na saída direcionava para a pessoa passar por esse ambiente aqui. E aí tinha fotos dos noivos, era um varal de lâmpadas, né, de LED bem bonito, e aí ia direcionar. Do contrário, ia fazer o quê? Ah, não, tem que abrir uma parede? Não dava. Ah, eu vou deixar as pessoas passarem pelo estacionamento ali. Aí olha só a importância do valet, porque se eu tenho uma empresa que está fazendo isso para mim, estacionando os carros, está com rádio, eu consigo comunicar, fica tudo mais seguro. Mas na dúvida, eu sugeriria que criar essa passagem para que os convidados, depois que saíssem da cerimônia, passassem aí por um lugar específico, bem bonito, e normalmente isso aqui não é tão difícil de fazer. Bom, entrei para recepção. Aí que tá. Aqui a gente tem os números, né? 7, 8, 9, 10, né? Vamos falar primeiro e 11, né? Vamos falar desse número aqui. Então, o 8 é o próprio estacionamento. O 7 é a porta, né? Que a gente falou que dá acesso aí à recepção. E aí, o 9 aqui, eu considerei uma chapelaria. Se você quer colocar um serviço de recepção, qual que é o legal? Hoje a gente tem empresas, chapelaria parece um termo muito antigo, né? Mas a gente tem empresas que fazem aquele serviço de recarregar telefone, tem aquelas torres, e aí a pessoa deixa a identidade, né, e deixa ali o telefone junto. A gente tem o serviço, por exemplo, de recepção de presentes que você pode deixar direto com a empresa de chapelaria. Então, quando eu penso em receptivo no evento, eu tenho o valet, as recepcionistas, eventualmente também eu posso ter a chapelaria. O legal é que você consegue aí repassar algumas atividades que você mesmo iria fazer, como até essa parte dos presentes. Se você for deixar a mesma coisa como empresa de chapelaria, faça o cheque, deixa a sua forma. Por exemplo, a gente tem uma lista de presentes, todo mundo que deixa vai assinar, então não existe presente sem identificação e sem registro nessa ficha, para depois não dar problema da pessoa falar assim: ah, eu entreguei um jogo, um aparelho de jantar para sua recepcionista. E aí, cadê? A noiva fala assim: ah, eu tive um parente que disse que me deu um jogo de jantar e eu não vi. Olha, todo presente só é recebido mediante registro. Se não foi registrado, não foi recebido.
porque tem aquele convidado que fala que deu o presente, mas não deu. Então, todos esses procedimentos você vai precisar passar para essa empresa cumprir, para amanhã ou depois você não ter problema. Então, é outro serviço que às vezes você pode achar que é um pouquinho retrógrado, mas que tá surgindo essas adaptações e que sim, se o cliente tiver disponibilidade, é interessante a gente contratar. Outra coisa aqui na entrada, é possível que de um lado eu tenha a recepção com a chapelaria, etc, entrega de presentes, e do lado esquerdo eu tenha lá uma mesa de tortas. A mesa de saída tem que ficar na saída. Olha o nome da mesa, a gente passa cada coisa, né, que a gente senta com buffet, aí o decorador quer colocar a mesa de saída no lugar ficar mais bonito, mas não fica funcional. Então você pode colocar aqui uma mesa de saída que é o número 10. Do lado de cá, eu coloquei o espaço Kids. Por que eu coloquei o espaço Kids aqui? Porque ele tá longe do DJ, ele tá longe do cenário principal, mas ele tá num cantinho aqui, ó, onde do lado tem alguns sofás, que normalmente quem tá pro lado de cá são pessoas que querem descansar, estão sentadinhas, é menos bagunça do que perto da pista. Então, a área Kids tem que ficar no lugar mais afastado, mas que não esteja longe da vista dos pais principalmente. Vai jogar a área Kids para o estacionamento? De jeito nenhum. Tem que ficar afastado, num lugar assim apropriado, cuidado por recreadores, mas nunca totalmente fora do evento. Outro ponto aqui é o 25, que eu coloquei como lembrança, mas aí ele é bem amplo. Eu posso pensar no bem casado, na lembrança de saída, porque tem casamento que não faz uma lembrança específica, o próprio bem casado é a lembrança. Então essa lembrança aqui de saída tem que ficar perto da saída. A mesa de bem casado tem que ficar por aqui. Você pode ser tanto ela aqui, se não tiver uma outra lembrança, ou você pode colocar aqui perto dessas mesas de tortas. O que não pode é itens de saída ficar perto lá do cenário principal, ficar por aqui. Imagina, seria lindo a mesa de bem casado por aqui. Vai funcionar? Não vai funcionar. Agora, qual item que você pode colocar perto lá do cenário principal? Por exemplo, aqui ó, você pode ter um aparador das lembranças dos padrinhos. Porque se você for entregar essas lembranças na hora das fotos protocolares, ela tá aqui, não adianta. Ela não é uma lembrança de saída, ela é uma lembrança que você dá na hora das fotos. Então você pode ter aqui. Não tem aqui não, assim, muito perto do cenário, vai sair na foto, vai ficar feio. Então eu aconselho que ela esteja por aqui. Outra lembrança que também pode ficar por aqui, pode ser até aqui do ladinho também, ó, chinelinho, itens de pista. Itens de pista, deixa aqui perto da pista. Eu gosto de montar uma bancadinha e aí a gente vai ter entregado fichas e vai ter o momento que a gente entrega isso, a pessoa chega na bancada, a gente vai entregando as numerações. Então entende que não é porque a lembrança que necessariamente vai ter que ficar na porta, você precisa pensar, a lembrança de saída vai ficar na porta. As lembranças que são entregues durante o evento, você deixa o mais próximo de onde vai ser realizada essa entrega. Voltando aqui então na sequência, né? Eu não tô seguindo necessariamente pelos números, porque eu quero explicar pela sequência do evento. Mas aí a gente tem agora ó, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 12 é a cozinha. Então cozinha, ela é dividida em higienização, pode ser uma área só de higienização, e aqui é a área que produz, que tem fogão e bebida, etc. E aqui eu tenho uma portinha da saída da cozinha. Então, limpou, veio para cá, os garçons normalmente saem daqui pro evento. Deixa eu fazer com vermelho que fica mais fácil. Então, eu tenho a cozinha, ó, os garçons saem daqui para circular pro evento. Eu posso ter mesa aqui, gente? Não posso.
No máximo eu posso ter uma mesinha aqui atrás dessa paredinha falsa, mas eu não posso ter mesa inviabilizando a circulação aqui de saída. E outra coisa, você assessora não pode ficar parada aqui na frente também não, porque atrapalha. Eu falo porque eu cuido de casa de festa, então a gente tem essa visão. Além disso, essas mesas precisam ter espaços suficientes tanto para as cadeiras quanto para circulação. Então, normalmente, qual que é a distância que eu preciso aqui? 2,5 metros para um tampão de 1,5. Você consegue colocar de 8 a 10 cadeiras, sobrando também espaço para circulação. Então, uma regra que eu vou repetir para você anotar. Qual que é o espaço que eu tenho que ter de uma mesa para outra? Uma mesa de tampão 1,5 com 8 ou 10 cadeiras em voltas, ela ocupa 2,5 metros quadrados, né? Já incluindo espaço para circulação. Então, o que você vai fazer? Chegou no espaço de festa, caminha nas laterais e conta os passos. Vai dando os passos, dá uma olhada, você pode levar uma trena, mas isso é muito mais difícil. Se a casa de festa te dispor da planta, melhor ainda. Olha qual que é a metragem e considera 2,5 metros, aqui cabe uma mesa. 2,5 metros, aqui cabe outra mesa. Porque tem casa de festa que, para não perder o cliente, fala que tem uma capacidade que é inferior. Outro ponto importante, que tipo de evento que a sua noiva quer? Você quer a sua noiva quer um evento cheio de sofá, cheio de sala, cheio de jardim. É 300 pessoas, o espaço cabe? Então, tem espaços de festas que são bem grandes. Nossa, mas é 100 pessoas só. Mas dependendo do layout do evento, fica até apertado. Então, você precisa pensar nisso. Circulação e viabilidade do espaço. 15 aqui são os WCs, os banheiros. Outro ponto importante. Eu coloquei uma mesa aqui para você visualizar o seguinte, até pode ter mesa aqui, mas que não seja muito perto da saída do banheiro. Então, na hora de fazer o layout, por que isso é primordial? Gente, que às vezes faz uma mesa, vai faltar uma mesa, essa mesa vai fazer falta e a gente vai ter que mexer no layout, vai ter que tirar sofá, vai ter que tirar alguma coisa que a cliente gosta. Então, tudo isso você precisa levar em consideração. Então, ó, cuidado, às vezes é melhor tirar essa mesa daqui, porque ela não vai ficar confortável, tá vendo? Então, continuando, tá dando pra ir? Você quer que eu dê uma pausa? Vamos lá, que é muita coisa. Continuando, eu tenho aqui, ó, o cenário principal. E aí, o que eu vou considerar? Eu preciso de ter um Q30 aqui, ó, para colocar um lustre, porque o teto não aguenta. Cabe um Q30, é apertadinho. Quer dizer, eu já fiz um casamento numa casa de festa que tem um vão para entrar uma mesa que só cabe a mesa de 6 metros e olhe lá. Aí a noiva quer um lustre gigantérrimo, só que eu não consigo ter uma estrutura aqui, ó, para sustentar esse lustre. E aí você vende uma ideia, o decorador vende uma ideia, só que na hora não consegue colocá-la em prática. Outro problema também que acontece, e aqui o 19 são as mesas de família, é se eu prometo para eles aqui, ó, uma estrutura para colocar aéreo. É muito comum, você põe lustre em cima da mesa de família, joga aéreo, mas também não cabe, porque as mesas são muito grandes. E aí aqui, ó, você prometeu ter uma cadeira bolachão bem bonita nas cabeceiras e não cabe. Eu já vivi essa situação de ter que falar com o decorador. Então, tem que pensar em todos esses detalhes. Por isso que é legal quando a gente trabalha com fornecedores bons, porque fornecedores bons pensam neste detalhe e aí conversando, fazendo reunião com eles, você vai aprender demais. Vamos lá, prosseguindo, 17 é o camarim. Então, eu tenho esse camarim, olha que legal. Tem casa de festa
que o camarim, ele tem até uma interligação com a pista. A noiva entra no camarim e depois ela consegue aqui, ó, sair direto no cenário principal. Tem lugar que não tem isso. Aí, por exemplo, tem uma porta externa. O que eu gosto de fazer? A noiva sai da cerimônia, ela entra no carro, entra por essa porta externa, é uma opção. Ou você vai fazer um controle para que, após a cerimônia, ela seja a primeira a entrar e veja a decoração, ache honroso. É totalmente possível. A noiva não sai, depois as pessoas vão atrás. A gente deixa ela entrar, ela vê primeiro, espera um minutinho e aí depois libera os convidados. É uma outra opção. Ela entrou por aqui. Dependendo do contexto aqui, a portinha, se a porta for aqui perto do cenário principal, pode ser que fique bonito. Ó, ela vai sair aqui, né, e perto do cenário, tá bem legal. Pode ser que a porta seja aqui e fique bonito, ela sair direto para a pista. Só que dependendo da situação aqui, não vai ficar bonita ela sair. Eu já peguei a noiva, botei no carro, passei com ela de novo e ela entrou pela porta principal. Então, você tem que pensar nisso também. Qual que é a melhor saída, levando em consideração aí o camarim da noiva? Agora, e se a casa não tiver o camarim? Pode ser que aconteça. Você pode criar um ambientezinho aqui, ó, igual aqui onde tem a área Kids, um pouquinho mais reservado e colocar a mesa ali dos noivos. O que não pode é deixar eles no meio da festa, comendo, sem um acompanhamento, sem fazer o catering, porque senão ninguém dá sossego para os noivos. Então eu estou conversando com você que está começando, que às vezes vai fazer festa numa casa que não tem estrutura, não tem nenhuma salinha. Ixi, já fiz em várias. O que a gente fazia? Reservava um ambiente mais afastadinho da bagunça, normalmente por aqui. Se não tinha como fazer uma parede falsa, não tinha problema. Eu colocava uma recepcionista ali na frente e aí se as pessoas tentavam chegar, a gente explicava que eles estavam comendo e que depois eles iriam cumprimentar. Então, tá vendo? Não é por conta da estrutura, não. Não importa se você está numa festa, né, numa casa de festa grande ou num lugar simples que não tem estrutura. Você pode criar aí formas para você conseguir fazer a coisa funcionar. 18. Open bar. Aonde que o open bar tem que estar? Perto da pista de dança, né, gente? Não vamos colocar o open bar aqui longe. De igual forma, a gente tem aqui um totem, uma cabine. Normalmente esses profissionais também pedem, olha, me deixa perto da pista de dança, porque senão a cabine sempre vai ficar vazia, as pessoas não vão sair da pista para uma cabine que está aqui do lado da saída da comida. Então pense que esses fornecedores precisam estar perto da pista. Outra coisa importantíssima em relação à banda, a parte de iluminação. Eu já fiz evento em casa que a estrutura era a banda quase que do lado do cenário de bolo e doce. Na hora das fotos protocolares, se você não pede para o DJ, para a banda parar com aquelas luzes, mancha o vestido da noiva. Tem foto que o vestido vai ficar laranja. Então você tem que ver se o local onde está o cenário, se eles são atingidos por essas luzes. Porque isso daqui pode influenciar e sim, vai dar cor no vestido da noiva. Você tem que ter cuidado com isso. Então 18 open, 19 já passamos, que é a mesa de família. E aqui outra observação em relação da mesa de família, ela tá onde? Perto do cenário principal, porque fica mais fácil para chamar essas pessoas para tirar fotos. E é desejável então, se tiver mesa reservada de padrinhos, que sejam quais? Essas primeirinhas aqui, que também estão perto do cenário principal, porque o que atrasa a foto, a gente já falou, é ter que ficar convocando esses padrinhos que eventualmente sentaram aqui, ó, na última cadeira, e isso não é interessante.
Outro número aqui, o 22, são as próprias mesas, né, que a gente já falou que tem que ter espaço hábil de circulação. 23, esses quadradinhos eu sinalizei como lounges, como sofás, né, igual eu já falei. É legal botar uma área de sofá mais reservada, mais longe do barulho, para que as pessoas fiquem confortáveis por aqui. Se for um evento que quer muita sala, pode se espalhar também por meio, né? Só que para você saber se vai dar, você tem que ver a capacidade do espaço. Que a noiva começou com 200 convidados, daqui a pouco ela já está com 300. Isso acontece, não deveria, mas acontece. Eu falo com ela, olha, vamos ter que mexer na sua decoração. Aquela sala que você tanto queria, aquele lounge, não vai existir mais, porque infelizmente você aumentou demais a quantidade de pessoas, a gente vai ter que trocar um lounge por mesa. Então, tá vendo como assim são inúmeros detalhes? E aí, se você começar a sistematizar isso, vem como um clique. A noiva fala, aumentei quantidade. Eu falei, opa, vamos reunir com a decoração, porque agora provavelmente vai mudar tudo. Voltando, então eu tenho os sofás, os lounges, etc. E também eu tenho bistrôs. Qual que é o melhor lugar para bistrô? Perto da pista, né? É legal a gente distribuir alguns bistrozinhos por aqui, porque acaba virando também suporte de copo, né, para as pessoas. O legal também é você avaliar que numa festa, num 15 anos, por exemplo, que a maioria é jovem, que não vai com família, seria interessante trocar algumas mesas por bistrôs, ter mais bistrôs. Porque olha só, as pessoas se sentem muito desconfortáveis por ter que dividir mesa com pessoa que não é conhecida. Não tem como fugir disso. A gente sempre explica que ali é um evento social, que ela não está no restaurante, por isso ela tem que dividir mesa. Mas se você pode facilitar, sabendo a característica do evento, que são muito jovens, que não tem tantas famílias, que a maioria é casal, você pode optar por substituir uma quantidade de mesas tradicionais por mais bistrôs, ficando assim mais confortável. Pensa se você chega nessa aula sem ter ouvido o que a gente conversou e olha para essa cena. Ficaria difícil, né, de compreender. Por isso que eu falei, tem que redobrar a atenção porque é muita informação. Agora que a gente já passou por todos esses números aqui, né, as 25 estruturas que a gente ilustrou, temos também do número 26 ao 34 que eu coloquei aqui relacionado, mas que eu não desenhei aqui no quadro porque ficaria bem complicado. Aqui, na verdade, ó, tem até o 35 que é o valet, que eu acabei colocando só depois. Então são 35 itens, mas o valet entra aqui. Então por que eu coloquei ali? Porque tem tablados e elevados, que aí já entraria aqui, ó, no bolo, entraria no DJ. Então você precisa considerar, será que essa estrutura, esse tablado aguenta, né, tudo isso aqui que vai em cima dessa mesa? Será que esse tablado aguenta essa banda? Então você precisa também pensar nisso. Será que vai ficar com muito degraus aqui ao ponto de inviabilizar a passagem? Gente, é tudo isso funcionando junto e de forma harmônica. Outro ponto é a parte de iluminação cênica. Então, aonde que essas luzes estão sendo ligadas? Eu já fiz evento que a iluminação estava ligando em tomada onde liga carregador de telefone. Sendo que tinha um barramento, tinha um lugar específico de onde ele puxava. Esse barramento é ligado no gerador. Então, outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Iluminação cênica também. Outra observação, aqui eu tenho área kids. Eu não vou decorar a área kids cheia de iluminação cênica, né, gente? Por isso que eu fiz uma paredezinha falsa, onde aqui, ó, no fundo, pode até ter iluminação cênica. Mas se aqui é área kids, me bota uma parede falsa, por favor, para a criança não pendurar nessa iluminação e a gente ter um problema. Pendentes, aéreo, né? Então a gente tem lustre,
tem jardim aéreo, tem um monte de coisa pendurada, a mesma coisa, tudo isso tem que funcionar, tem que ter estrutura para isso tudo. Gerador, como eu já citei, os varais, porque iluminação cênica tem isso também, são aqueles pontos de luz, e tem os varais. Então é diferente, né? Eu já peguei criança lambendo um foco de iluminação cênica. É difícil porque normalmente o evento inteiro a gente tem 60, 80, 200 pontos de iluminação, mas a gente tem que pensar nisso. Tem pontos, tem focos que são aéreos de iluminação cênica. Atendi uma noiva que falou assim, Tainara, dependendo do horário, quando chegar determinado horário, eu quero a festa bem dark, bem escura. Eu falei, ok, a casa de festa a gente apaga a luz. Mas as iluminações que são cênicas que foram colocadas lá, a gente não tem acesso. O que você quer? A gente paga um técnico extra da iluminação para naquele horário ele mude a configuração dessa iluminação, né, o afinamento dela, porque depois você vai prometer, ok, eu vou apagar a luz, apaga a luz da casa inteira e ainda está muito iluminado por conta dos focos. Então a gente precisa pensar nisso. Jardins. Né? Então é bem bonito, talvez aqui na entrada você use um jardim, jardins, a parte de móveis, tudo isso entra com decoração. Então a posição aonde eles estão não pode inviabilizar nada. Tem às vezes uns jardins que ficam no centro de alguns sofás, placas e sinalizações, igual eu disse aqui, ó, tem uma sinalização falando aonde é a cerimônia e tem o outro aonde é a recepção. E em placas e sinalizações, eu chamo atenção para as placas e sinalizações de segurança do Corpo de Bombeiros. Essas não podem ser retiradas do local. Se der um problema e aí a gente vê que a rota de fuga foi inviabilizada pelo organizador de eventos que pensou mais na beleza do que na segurança, isso pode ter um problema. Então a gente tem aquelas plaquinhas de sinalizações para a cerimônia, para a recepção, para o estacionamento. Agora, placa do Corpo de Bombeiros você não pode tirar do lugar. Quase terminando, arcos e portais. Então, eu posso ter um arco aqui na cerimônia, eu posso ter um arco aqui. E aí eu te pergunto, é praia? Venta demais? Qual que é a estrutura desse arco? Aguenta? Tem que pensar nisso. Fui fazer um evento, o arco quebrou. Estava na montagem, liguei para a equipe, procurei, cadê o responsável? E ele falou, não dá para fazer outro. Eu falei, olha, mas você levou em consideração que aqui venta, qual que é a estrutura? Mesma coisa para toldos e tendas, que eu tô vendo aqui que eu não coloquei, tá vendo? Mais um item. Toldos e tendas, né? Tendas. Qual que é a estrutura? Venta muito, vai aguentar, isso a gente precisa também levar em consideração. Food trucks, aqueles carrinhos, né, também, será que pode entrar dentro do espaço? Eles vão ficar no estacionamento? Como que vai ser a lavagem dos pratos, dos copos? Né? Acontece, muitas vezes a casa de festa tem inclusive em contrato que ela não vai lavar copo e taça de itens que não é dela. Eventualmente você vai alinhar aí com o cara do carrinho de hambúrguer que vai ficar na porta, que é bem legal. Vai precisar usar a cozinha do espaço? A gente vai contratar um operador extra que vem aqui pegar, lavar, fazer reposição disso? Então é outro ponto que a gente tem que pensar. Outro ponto em relação à lavagem, etc. Mesa de saída. Tem café? Essa mesa de saída é da própria casa de festa, do próprio buffet, ou é uma mesa de saída contratada à parte? Quem que lava os copos, as taças, as xícaras, do que tiver lá? Às vezes tem licor, etc. Quem fica o tempo inteiro ali? Tem que ter alguém o tempo inteiro na mesa de saída a partir do momento que ela foi aberta, que as pessoas estão indo embora. Porque é aquela máquina de cápsula, deixa sozinha para você ver, vai queimar, porque vai acabar a água. E aí alguém pode ficar forçando, ela vai funcionar assim, a água vai queimar. Parece que é brincadeira, mas é verdade, você tem que pensar nisso tudo. Então tem mesa de saída, tem que ter um operador para mesa. Tem mesa de tortas, vai querer fatiar as tortas ali?
pensa se isso vai funcionar, se isso vai ficar bonito. Agora tá super na moda colocar um profissional fatiando a torta. Mas, às vezes, as tortas estão, assim, o tempo estava quente, ela não tá tão firme, fica aquela bagunça, não fica bonito. Então, é o que eu falo muito, a gente olha na televisão, mas funciona no evento da gente, você precisa pensar também nessas e em todas as viabilidades que eu falei aqui. Ufa, chegamos ao fim dessa aula super extensa, não sei você aí do outro lado, mas eu fui falando e quando a gente viu deu bastante tempo, mas foi uma aula que a gente ainda passou superficialmente. Se a gente ainda fosse tratar de cada pontinho, ainda tem muita coisa para falar, mas eu vou deixar isso para você mandar no suporte as dúvidas específicas que você identificou aí. Fala pra mim, como é que tá esse caderno? Tá todo rabiscado? Você foi aí acompanhando? Pode mandar até foto do seu layout, eu vou adorar ver. E agora é hora de colocar em prática tudo isso que a gente acabou de conversar. Agora, quando você for fazer uma reunião final, reunir os fornecedores, eu tenho certeza que você vai imaginar, vai vislumbrar o evento totalmente diferente e com certeza ele vai ser mais seguro, mais viável, mais funcional, vai dar tudo certo. Ele vai ser um evento perfeito do jeito que a gente gosta. Vamos para a próxima aula.